povos e os direitos de viver. Olá, companheiras e companheiros. Eu sou a Cláudia Pereira. Chega mais, que vai começar mais um episódio da nossa audioteca Povos e Direitos de Viver. Um som que ecoa entre nós para ampliar as vozes dos povos e comunidades das águas, das florestas, dos campos e também das cidades. Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo, Cláudio. Já deixo aqui o meu abraço para todos e todos que estão nos acompanhando pelas plataformas de streaming, pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, onde a gente faz essa ciranda de informação e partilha de conhecimento da Audioteca dos Povos. E o mês de maio se faz memória da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras e também do Marte, Padre Josimo, que foi assassinado em 1986. Padre Josimo Moraes Tavares, ele era coordenador da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e foi brutalmente assassinado porque lutava em defesa da terra e da vida dos camponeses. Há 38 anos se faz memória do Padre Josimo, que é presente entre nós. O mês de maio é de luta dos povos e comunidades tradicionais por seus direitos. O Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora é um dos marcos centrais para a garantia de um mundo do trabalho mais digno e justo para milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E são vários os espaços de trabalho, né, Cláudio? Seja na cidade ou no campo, o nosso povo trabalhador deve ter a garantia da assistência social, remuneração digna e todos os direitos legislados pela nossa Constituição através da consolidação das leis trabalhistas, uma das maiores conquistas para o povo brasileiro. É isso mesmo, Rhodes. E neste episódio, para falarmos desta luta dos povos do campo, do trabalho, nós vamos olhar para a luta campesina, a luta dos camponeses pelo direito do acesso à terra, a luta pela reforma agrária. O relatório de conflitos no campo rural brasileiro, publicado no mês de abril pela CPT, aponta a violência que permanece e de formas diferentes e também constantes. O relatório da CPT destaca que, entre as formas de violência, houve um aumento da violência praticada pelos governos estaduais e também por contaminação por agrotóxicos. A violência dos governos estaduais aumentou em 50% em 2023. Esse tipo de violência dos governos ocorre pela ação de repressão policial contra acampamentos e assentamentos, comunidades quilombolas e terras indígenas. É uma outra forma de violência, né? E essa violência ela acontece através da contaminação por agrotóxicos. O 38º relatório do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da CPT, aponta que 336 pessoas foram contaminadas por agrotóxico no ano de 2023. É o tipo de violência contra a pessoa que acontece com os povos, que se desencadeia nos projetos de lei que foram aprovados, inclusive a regulamentação dos agrotóxicos, que mata pessoas, mata água e também mata a terra. Os povos camponeses são trabalhadores e trabalhadoras que vivem no campo, lidam com a terra, respeitam o ciclo da natureza. São mulheres e homens da terra. A cultura camponesa está na luta pela reforma agrária. Os camponeses exercem missões fundamentais para o bem da humanidade. Alimentam o povo, cuidam da mãe natureza e da sua biodiversidade. São povos de sinônimos resistência e organização. São defensores e defensoras da vida, que precisam ser respeitados e ter seus direitos garantidos e sua terra livre para viver e para plantar. Povos e os direitos de viver. Conversa com os povos. A roda de conversa de hoje é com Paulo Henrique Campos. Paulo é militante do MST e do assentamento 25 de Maio, considerado o berço do movimento Sem Terra no estado do Ceará. Paulo está no movimento desde 2008, foi dirigente do movimento, atuou no setor de comunicação e no coletivo de juventude. De 2016 a 2018, assumiu a direção nacional do coletivo de juventude e, em 2019, coordenou uma brigada internacional do MST no Haiti. Atualmente, ele está na coordenação nacional do MST no estado do Ceará, pela região Sertão Central. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Cláudia, Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês.
Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso segundo episódio da Audioteca Povos e Direitos de Viver. E eu já vou emendar aqui, né, a apresentação da Clau com uma pergunta mais ampla, mas que é interessante para a gente entender todo esse contexto do nosso tema de hoje, né? Falar sobre a reforma agrária, né? É impossível a gente não citar, né, não falar sobre a reforma agrária. Eu queria que você dissesse para a gente sobre a importância da reforma agrária ao longo, né, de todos esses anos, né? A gente começa ali com a experiência do movimento do MST entre do final da década de 70 e 80, né? A gente chega no ano de 2024 ainda sem a conquista da reforma agrária, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Contextualizasse para a gente e sobre essa importância, né? Tudo bem, Rodolfo. Essa é uma pergunta emblemática para a realidade brasileira, porque o Brasil tem uma dívida histórica, não com o MST, mas com o povo brasileiro, do fato de não ter feito reforma agrária de nenhum tipo, né, no Brasil. Ao longo da história da luta social camponesa, da história da luta pela terra, da história do Brasil, infelizmente, o nosso país é atravessado por uma marca muito forte da questão social no Brasil, que é a questão da terra, da produção de alimentos, da função social da terra. Ou seja, quando nós falamos de reforma agrária, no fundo é a função social da terra, né? Então, nós temos um país que é herança da escravidão, herança de um latifúndio ainda até hoje extremamente atrasado, e, por outro lado, uma dívida histórica do Estado brasileiro para com o campesinato. E não só para o campesinato, porque também quando falamos de reforma agrária, é a função social da terra para produzir alimento para a sociedade brasileira, especialmente. Então, nós estamos falando de um tema que é a reforma agrária, que ela é uma questão não só social, mas econômica, ambiental, que nunca foi resolvido no seu amplo sentido. Então, ao mesmo tempo em que é uma dívida do Brasil, ela continua como necessidade da sociedade brasileira. Não é possível um país que tenha o seu desenvolvimento sem fazer a reforma agrária. Esse é um país que não tem um desenvolvimento completo, porque a reforma agrária essencialmente é a distribuição de terra, porque ela precisa distribuir a terra e, sobretudo, no Brasil, que ainda é um dos países que mais concentra terra no mundo, e, ao mesmo tempo, é um país que precisa produzir alimento para a sua nação, né? Então, nós estamos falando de um assunto, não é um assunto dos movimentos camponeses, né? Nós sempre costumamos dizer isso no movimento. Embora a reforma agrária seja realizada no campo, ela é conquistada na cidade, porque ela é uma bandeira da sociedade brasileira de luta dos movimentos camponeses, mas a gente luta, inclusive, para que essa sociedade, como um todo do Brasil, entenda a importância da reforma agrária. Paulo, e ainda com a mesma temática da reforma agrária, mas para a gente entender que quando a gente fala do povo camponês, muitas pessoas, a sociedade num todo, ainda não entende o que é o trabalhador camponês, e às vezes existe um rótulo também muito conturbado em relação ao camponês. Então eu acho que é interessante a gente falar também sobre a identidade do povo camponês e por que a gente precisa falar do camponês e da reforma agrária, que é importante para cada um de nós, para o brasileiro, do homem e da mulher do campo, que é tão importante para nós, tão importante para a cultura, e sobretudo nessa responsabilidade que é de gerir, né, o alimento, é tão sagrado, né? Eu queria que você falasse um pouco desse recorte, né, do povo camponês, dessa luta pela reforma agrária, pelo direito de existir, de permanecer e de saciar a fome de quem tem. O povo camponês tem uma origem das suas lutas muito, muito forte nos povos indígenas, né? Nós aprendemos, sobretudo, a questão do alimento, da alimentação, como uma questão
também de saciar a fome, mas o alimento como um ato político, né, que a gente sempre costuma dizer. Então, a questão primeiro, essa identidade da relação com a natureza. Nós somos um povo que estabelecemos uma relação diferente com a natureza, de defesa do meio ambiente, de defesa da biodiversidade, de preservação daquilo que nos faz como ser humano, que é a relação homem-natureza, coisa que vocês estão acompanhando, né, uma outra perspectiva da destruição que tem nome, CPF e endereço, que é a especulação do grande capital sobre a natureza. Então, essa é a nossa principal marca, digamos assim, como povo camponês. Nós aprendemos isso milenarmente. E uma outra é a relação com o trabalho na agricultura, então um trabalho de forma diferente. Então, muita gente não entende, né, assim, essa relação do trabalho cooperado, do trabalho coletivo. Então, é uma outra grande marca do nosso povo camponês. E o outro é a função social da terra. Nós temos esse estigma, né, sobretudo dos grandes meios de comunicação, do porquê que os movimentos sociais ocupam terra, no caso específico, é muito criminalizado o MST. Ora, nós ocupamos terra porque existem milhões de pessoas que não têm terra e poucas pessoas que concentram essa terra. É óbvio que a sociedade não vai conviver com essa contradição. Nós ocupamos terra porque a gente quer, acha bonito? Não, né? O povo camponês ocupa terra historicamente desde a resistência indígena, negra e quilombola no Brasil, porque é um território que foi nos retirado. Então, essa é uma outra grande marca, Cláudia, do povo camponês. Um povo que nunca se dobrou desde os períodos da invasão colonial no Brasil, né? Então, é um povo que resiste há muitos anos. Muitos anos. Para fechar as nossas perguntas, nossa roda de conversa, nós lutamos, temos alegria, temos muitas coisas boas. Eu queria que você citasse o que você destaca como povo camponês, do que é mais bonito, o que é mais forte, o que alimenta a força da luta do povo camponês brasileiro. São muitas coisas, né, assim, que nos alimenta. Primeiro, que a gente chama da mística da esperança. E não a mística, quando eu falo aqui no sentido do sentimento também, mas, né, do sentimento de que essas contradições, elas vão, em algum momento, né, se chocar com esses interesses do grande capital, e por isso a gente mantém acesa essa chama do que o Paulo Freire chama de esperançar, né, esperançar em uma sociedade mais democrática, né? Uma sociedade sem exploradores, né? Uma sociedade mais justa, né, para o nosso povo. E essa sociedade mais justa para o nosso povo, ela passa pelas mãos também do povo camponês, né? Não é possível nós construirmos uma sociedade sem essa participação do campesinato, que é quem é responsável por um elemento fundamental da reprodução da sociedade, que é a alimentação. Reforma agrária já! Reforma agrária já. Reforma agrária já, gente. Paulo, já te agradeço pela disposição, né, pela disponibilidade, na realidade. Se você pudesse deixar uma mensagem aqui de fé, de esperança aqui para todas as pessoas que vão nos ouvir, né, através dessa audioteca. Muito bem. Primeiro eu queria agradecê-los, né, pela oportunidade e, né, felicitar vocês por essa brilhante iniciativa de disputa ideológica, mas também de construção do conhecimento, né? De perspectiva de um outro conhecimento na perspectiva da classe trabalhadora, né? Então, a nossa obrigação é seguir na luta pela terra, pelo território, na luta pela reforma agrária popular, que é fundamentalmente a luta para produzir alimentos ao nosso povo brasileiro e para que a terra cumpra a sua função social e assim contribuir para a construção de um outro projeto de nação, né? Um outro projeto que o nosso povo seja a centralidade desse projeto de país. Então nós seguimos aí os ensinamentos de um grande amigo do movimento, o Dom Pedro Casadáliga, quando ele nos diz que malditas sejam todas as cercas que nos privam de viver e de amar, né? É só isso que a gente deseja como povo, como camponeses e camponesas e como nação.
Muito bem, Paulo, muito obrigada pela tua participação, pela tua partilha, né, pelo incentivo também de continuar na luta junto com os povos e comunidades tradicionais. Viva a luta, viva o MST, reforma agrária já! Povos e os direitos de viver. Gente, vamos para o nosso Fala Povo, essa tribuna livre dos povos e comunidades em que as vozes são ampliadas, né, e divulgadas aí por os 4 ventos do nosso Brasil. E hoje eu pergunto, e aí, meu povo, o que é bem viver? O bem viver dos povos significa elas estar nas suas comunidades, né, com todo o apoio que elas devem receber, com todos os projetos que tem aí de assistência, seja governamental, seja por parte de prefeitura, mas que a comunidade ela viva em paz sem esses grandes empreendimentos. Então, para mim, viver bem no meu território, eu preciso do meu ambiente saudável e eu preciso do meu território livre. O bem viver pensado, né, por nós aqui do Quilombo do Cumbe, ele perpassa primeiramente, né, pela autonomia das comunidades, no caso do Quilombo do Cumbe, que a gente possa ter o direito de decidir que empreendimento nós queremos, que projeto nós queremos aqui dentro do nosso território. Então, o bem viver, ele está interligado com ancestralidade, com valorização dos saberes, de práticas, né? Está relacionado também com a proposta de um mundo onde possamos viver, né, livre desses projetos de morte. Pois é, companheiro Rhodes, nós ouvimos as vozes do Fala Povo deste episódio do estado do Ceará e representando essas vozes, ouvimos a Luciana dos Santos, o João do Cumbe. Essas vozes, elas ecoam do território do Cumbe, comunidade quilombola tradicional do estado do Ceará, que enfrenta, entre tantos desafios, também a energia eólica, né? Na comunidade está instalado um campo de energia eólica que já trouxe vários desafios e prejuízos também para o meio ambiente e sobretudo para a comunidade. Então, representando essas vozes, esse grito do bem viver dos povos, nós também ecoamos essa força pelo direito de viver dignamente também aos povos e comunidades tradicionais do estado do Ceará. Povos e os direitos de viver. Ao final deste episódio, ouça, compartilhe, participe. Esta audioteca é um espaço para todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil. Um espaço para partilhar, denunciar e também informar. Hoje nós fazemos um agradecimento especial ao cantor e compositor Lula Barbosa por ceder a sua voz e violão para a vinheta da nossa audioteca. Muito obrigada, Lula! Obrigado, Lula, e obrigado a todos e todos que estão acompanhando a nossa audioteca. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.